Oi, Dé. Olá, E boa aí? tarde, Tudo bom? tudo bem? Nossa, eu entrei no Instagram agora, tomei um susto, eu vi lá 87 curtidas, eu falei, cacete, mas o que que aconteceu aqui, né? Ah, foi o postzinho que eu fiz falando que a gente ia fazer a live, né? Isso porque tem 2 horas que eu coloquei o negócio. É Que muito legal. legal, legal. O pessoal vem tudo para te ver. Para nos ver e ouvir. Várias Não pessoas é? conversam comigo, mandam mensagem falando que estão vindo a gente, que está fazendo sentido para elas. E para mim está sendo uma experiência muito interessante, por quê? Porque a gente tem um público diferente. E eu estou me dando conta do seguinte: tem uma série de profissionais que trabalham com terapias, trabalham com estética. Eu amo estética, gente. Eu amo estética enquanto conceito Aham, filosófico, aham. enquanto. E que tem um pouco de medo de se aproximar desses conhecimentos por achar que vai ser uma coisa muito difícil de entender, muito distante. E eu sei até que tem medo também, porque na academia, nos ambientes acadêmicos, universitários, a gente é muito arrogante. Então a ideia é que se você não faz parte da nossa panelinha e Aham. fica lá tendo de estudar coisas inúteis, a gente não respeita muito. E isso afasta as pessoas. E aí, nas nossas conversas, eu sinto que as pessoas têm se Eles se aproximado aproximam, exatamente. e entendido que, olha, não é para mim também Sim, sim, esse sim, sim. conhecimento, essa possibilidade de sofisticação. Então, eu gostei muito disso, porque isso é parte da minha ambição com o meu trabalho, que os conceitos psicanalíticos e filosóficos sejam mais acessíveis para as pessoas. E eu gosto disso, assim, pessoalmente, porque a ideia é que a gente está falando sobre funcionamento humano. Então, se você é Não é? humano, é sobre você, É sobre conserve a você. você. É isso E aí. eu gostei muito disso. Então, o pessoal tem me acessado muito. Eu tenho um público legal que me segue por conta da fisiognomonia. Tem um paralelo ali com a morfopsicologia. E a morfopsicologia ela é muito divulgada e difundida entre os visagistas, cabeleireiros, tudo, né? E aí o que que acontece? Eu tenho muito aluno, por exemplo, que não chegou a fazer uma graduação, né? Mas a informação, ela não é uma informação complexa que precisa ser físico, quântico para entender o processo, né? E a forma com a qual você coloca a coisa, qualquer pessoa entende, né? Então, por exemplo, teve um monte de gente que veio perguntar para mim sobre como fazer aula com você dentro da tua escola, né? Sem ter a graduação, né? Online, sem ter a graduação, por quê? Não tem a graduação, mas entende o processo. Eu entendo que existe um mínimo de conhecimento, né? É um mínimo de QI, na verdade, né? Que a pessoa precisa ter ali para entender algumas coisas, né? Agora, tem muita gente que possui esse mínimo, só não fez a graduação, né? E tem o E o máximo. fato de a gente estar passando a esse conhecimento aqui, ele está superficial, né? Faz com que muita gente se abra para aprender essas coisas novas, Para né? fazer pesquisas, para se ver nesse universo de aprendizagem. Eu tenho visto Comprar isso livro e também. ler, né? Comprar livro e ler, Simples né? assim. Simples assim, é muito legal, né? Ah, eu gosto. A, Tem alguém falando aqui que a Débora tem uma comunicação muito clara e assertiva, a Lilian, né? Muito clara e assertiva, fica fácil aprender com ela, né? Ai, que Até eu aprendo, pô. Se até eu consigo aprender, pô, qualquer um consegue. Lilianinha. Ó, consegui ler, que lindo. Você sabe que eu descobri há pouco tempo para que servem os óculos? São muito úteis. A gente consegue ver as coisas. Eu descobri há pouco tempo que não é adereço para a orelha, né?
eu sempre achei que era um adereço estético. Então, eu sempre tenho óculos bonitos, e eu uso para dirigir, evidentemente, mas para as coisas do cotidiano eu não costumo usar. E agora na internet eu descobri que ajuda na comunicação com as pessoas. Lá na Olha só. escola, a ideia é assim. Como a formação em psicanálise já é uma formação marginal, a gente procura seguir a normatização internacional, que exige Uhum. graduação, que exige análise, tempo de teoria psicanalítica, enfim, alguma coisa que nos mantém qualificados junto às escolas mais importantes do mundo. Mas tem Uhum. uma série de cursos livres, de palestra, a maior parte delas gratuitas, que são justamente para quem não se enquadra, ou eu acho até para quem não tem certeza que é uma formação em psicanálise, porque às vezes a sua intenção não é se tornar psicanalista, é entender um ponto que está te incomodando, ou ter uma Entendi. visão geral que te ajude a ter uma abordagem mais interessante no seu trabalho, na sua vida Uhum. familiar. Então, a gente está se adaptando a esse movimento de fazer cursos mais próximos às pessoas. Por enquanto, o nosso foco maior, as nossas atividades mais numerosas, são nessa linha de dar formação para os profissionais da psicanálise, para os profissionais dos processos Uhum. terapêuticos que estão buscando essa linha de abordagem. Mas nós estamos melhorando, vamos chegar nesse ponto com certeza. Então, e você tem feito alguns cursos livres, né? Por exemplo, você fez um sobre sedução, eu não lembro o nome direito dele, mas você falou, né? Você trabalhou muito os perfis freudianos ali, né? Como uma coisa, cara, de um jeito tão simples, de um jeito tão leve, né? Qualquer pessoa pode fazer. E esse é o lance, né? E aí qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ingressar. Então, gente, fica antenado aí nos stories da Débora, né? Nos posts que ela faz, os vídeos que ela tem no YouTube também. Cara, é fantástico, né? Eu vira e mexe, estou escutando, estou fazendo alguma coisa aqui, eu boto algum videozinho dela para rolar, porque dá sempre para aprender alguma coisa, né? É. Fazer o quê, né? Estudar, E é isso que a gente faz, a gente estuda. estuda. Eu estava falando com o Pedro, acabei de passar acho que uns 5 artigos científicos para ele. Agora Ah, sobre leitura de rosto para a gente dar sequência no que a gente quer escrever, né? ai, que Todos legal. eles falam, todos eles falam da face dilatada, né? Das pessoas que têm o rosto mais largo e padrões característicos, enfim, dos rostos. Um é mais agressivo, o outro faz mais gols dentro da Olimpíada que teve, Olimpíada, sei lá, como é que chama, quando junta um monte de time para jogar. Enfim, tem uns 4 artigos aí em cima disso, né? A Patrícia está falando que você é uma querida e que é uma pessoa fantástica e de grande conhecimento. Muito obrigada, Patrícia. Só acrescente nisso que eu sou chata também, para a gente não se decepcionar. Né? Quem não Perfeito. é chato, né? Quem não é E chato? não é. Ai, tem gente que não é, não. Tem gente que é fofinho. Eu sou oscilante, depende dos meus estados de humor. Hoje eu tô sem o meu. Aquele negócio que a gente pendura o celular, então o celular vai ficar oscilando aí um pouco. O tripé, Isso, esse o, negócio aí. o suporte lá. Eu deixei lá na casa da minha mãe. Entendeu? Bom, hoje a gente tinha ficado de conversar sobre couraças e você ia começar com aquela aqui em cima, não é isso? É, a gente sempre começa pelas coraças orais. Então, assim, a semana passada a gente conversou e eu procurei falar para vocês um pouquinho de como se desenvolve essa estruturação do pensamento que leva ao processo de formação de couraças. Então, a proposta Rashiana é uma proposta de que nós somos elementos psicofísicos, a maneira do Freud, ele nisso ele continua com Freud,
mas ele faz um adendo no processo que é: a linguagem não é a única forma de acessar esse inconsciente, porque o inconsciente está estabelecido no corpo. Então, se eu tiver uma relação direta com o seu corpo, eu posso ter acesso às suas dinâmicas inconscientes. E nessas dinâmicas inconscientes, o que nos interessa mais são as repressões, porque as repressões são justamente aquilo que te impede de realizar a sua natureza humana, a sua liberdade absoluta. O Reich tem uma noção de natureza humana, ele tem uma noção que a gente chama de uma noção, eu principalmente chamo de uma noção russoniana, de um autor chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele é um filósofo iluminista. Muitas das ideias dele foram usadas na Revolução Francesa, que vocês conhecem bem, com aqueles ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que hoje em dia, por exemplo, pautam, são referência para a formação dos direitos humanos, das leis que defendem a pessoa humana. Então, todo mundo conhece o Rousseau. E a gente conhece o Rousseau de um jeito mais simples ainda. Eu tenho uma música do Paulinho da Viola que fala isso, mas basicamente o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O Reich tem essa noção sobre o organismo. Se o organismo é um fruto da natureza, ou de Deus, ou seja lá como você conceba isso, ele é totalmente perfeito, ele é feito para viver com plenitude, e o modo como você é educado impede esse organismo de expressar a sua beleza, a sua saúde, a sua totalidade. Então, Reich pensa assim. E aí, quando ele vai procurar terapeuticamente o que fazer, ele se dá conta de que Freud ia pela palavra. O Reich fala, não adianta ficar falando porque as pessoas mentem, elas não sabem, elas adulteram o conhecimento delas. Então, o que a gente vai fazer? Vai entender como se elas se estabelecem fisicamente. E aí, nessa relação física, ele entendeu o seguinte: nós temos no nosso corpo anéis de tensão que impossibilitam o movimento livre. Então, eu tenho no meu corpo anéis, assim como que algemas de tensão que me impedem de me expressar livremente, de me movimentar, vibrando, como tudo que é vivo vibra. Esse conjunto de anéis de tensão do meu corpo formam a minha couraça. Então, o que é uma couraça? É um conjunto de anéis de tensão muscular. Esses anéis são anéis de tensão muscular que todos juntos formam a minha couraça. A interação entre essa minha couraça, ou seja, a forma como os meus anéis de tensão se relacionam entre si, condicionam a forma como eu vejo a realidade. E isso leva, então, à minha formação de caráter. Para o Reich, caráter não é uma construção moral, caráter é aquela forma que eu desenvolvi para reagir à realidade. Então, nós temos 3 conceitos, ó. Anel de tensão muscular. Por que ele chama anel? Porque ele é uma estrutura realmente anelar. Então, por exemplo, se eu for falar do meu anel oral, ele não é uma tensão na minha boca. Ele é uma tensão na minha boca, na minha nuca, indo aqui para trás assim. Ele é uma tensão. Não sei se eu fiz certo para vocês verem, mas assim, é um anel de tensão muscular. Não é aqui só, é todo aqui. Ele E não pega o adianta corpo inteiro, distensionar frente e costas. aqui, se não distensionar Frente, aqui, e lateral e se não costas, isso. distensionar aqui. Nesse sentido, eu preciso fazer uma crítica. Quando a gente vai às clínicas de estéticas, meninas, aí a gente vai lá fazer uma drenagem linfática, a gente vai lá, sei lá, tentar dar uma solução para nossa celulite. Aí o que as moças fazem? Vou fazer drenagem na sua coxa.
Gente, a minha coxa não funciona sem a minha barriga, nem sem a minha bunda. Então, se você mexer só na minha coxa, não vai funcionar. O organismo funciona como um todo. A gente precisa então montar um curso haitiano para esteticistas para saber como tirar a celulite da gente. Eu vou te dizer que vai fazer um sucesso enorme. Pode ter Ai, certeza preciso. disso. Olha, eu preciso que alguém faça, é assim, eu dou o curso, aí a pessoa me atende. Porque aí eu vou na clínica estética, eu falo, mas eu sei o que você tem que fazer, faz direito, me ajuda, que eu estou pensando, você faz a sua manobra, a gente junto consegue tirar essa celulite daqui. Porque eu sozinha não consigo, Não mas é? eu com a mão de alguém consigo. E as moças não me ouvem. Agora imagina se ela souber o porquê da celulite estar ali, a dona da celulite, souber por que que a celulite está ali, de onde é que vem essa mágoa que ela está guardando ali no meio das células, ali naquela coxa que fala do passado dela ali, que ela não quer levar junto, né? A hora que você traduz isso tudo e mete a mão na massa, com certeza vai trabalhar aqui dentro que vai resolver bem mais rápido. Não, e o que eu acho ruim, Fá, que às vezes a moça, eu não sei se ela tá com vergonha de ficar passando a mão em mim, eu não sei o que acontece, que aí ela fica, tipo, me falando da feira, do Eu preço posso do fazer, não tem legumes. problema, eu não vou ter problema nenhum em ficar passando a mão em você. Tá de boa. Ela fica lá conversando sobre o preço do legumes, quando na verdade, por exemplo, eu tenho um nódulo de tensão e eu falo, gente, eu preciso falar da minha raiva. Se tem alguma coisa, se eu não for ficar em silêncio respirando, eu preciso falar da minha raiva. Eu não preciso falar da padaria que você visitou hoje de manhã. E como eu sou psi, aí a pessoa pergunta o que eu faço, aí eu falo, sou psi. Aí ela já começa a me contar o problema que ela teve com o filho. Eu falo, faz isso depois, agora não. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto muito. Mas não na hora que eu estou lá tentando me livrar da minha celulite, gente. Que eu preciso Da ficar celulite. concentrada no processo. Mas vamos lá, volta aqui. Aí, então, eu tenho um anel que ele é formado anelarmente, então é uma tensão anelar. Todos os meus anéis juntos, eu acho que a gente tem uns 7, eu tenho que contar, formam a minha couraça. A couraça, então, ela diz da minha organização corporal. Então, anéis funcionando junto formam a couraça. E aí, Certo. imagina assim, o meu exemplo é sempre o mesmo. Imagina a mulher que está se preparando para ir para o casamento, ela é a madrinha. Aí o que, que a gente faz? Pega e bota 100 quilos de grampo no cabelo, porque o seu cabelo nunca é bom o suficiente. Você tem que botar os negócios para cima. Se ele for para baixo, você põe para cima. Se ele for para cima, você põe para baixo. E aí impõe os negócios assim. Enfim, um desastre todo. Aí o vestido que você gosta é um. Se você for legal, ali é um número menor que o seu. Se você for uma pessoa zoada, que nem eu, ele é 2 ou 3 números menor que o seu. Você fala, não, mas esse Mas aqui você é o casou, lindo. Dan? Não, ainda não. Calma. Não, então a gente faz essa preparação toda. Fica tranquila. A gente vai fazer festa, vai ter um dia inteiro de festa Eu, depois te- dessa pandemia. Mas eu assim, tenho uma amiga maravilhosa para te preparar para o dia da noiva. Show. A gente conversa. legal, então vamos conversar. Mas para mim não é dia da noiva, não. Eu acho meio chato dia da noiva. Eu gosto de tratamento contínuo, assim, sabe? Me prepara agora, eu sou noiva hoje. Adoro estética, gente. Aí, então, esse agrupamento de tensão, que nem eu tá falando do excesso de grampo no cabelo, o vestido apertado, eu fico falando assim, gente, num casamento, se você tá lá toda magoada porque teu cabelo tá super repuxado e duro, porque passou muito laque, e você tá com o vestido apertado, Laque é antigo, né? Ainda usam tem isso? um nome moderno, mas eu não sei qual é, não. Eu esqueço os nomes das coisas agora, é muito Entrega idade esse negócio de laque. não, porque eu uso música dos anos 50, eu sei muita coisa de gente velha e eu não sei as coisas Ah, da gente então, das. Enfim. tem alguém falando aqui que eu tô te cantando. Eu acho que é a primeira vez que ela entrou aqui. Acostume-se, trata-se de uma relação libidinosa para melhor apreensão do conhecimento. Vocês sabiam? É Isso é isso uma aí. informação inútil psicanalítica, que a gente se atrai mais e consegue reter melhor informações por pessoas que têm afeto entre si. Então, por Tá exemplo, se vendo? os dois palestrantes se gostam, você que está ouvindo aprende melhor conhecimento, porque você sente uma
uma energia, uma disposição afetiva ali que te contamina e ajuda a você reter os conceitos. Isso é muito interessante, pouco explorado pelos professores, inclusive. Mas não Mas é à toa aí, que a gente está aqui toda semana. Mas continua. e Mas assim, aí, cada vez mais pessoas, eu acho tão bonito, tão legal. Então, aí, veja, eu tô lá com o meu cabelo duro, com a minha cabeça doendo, com o meu vestido apertado. Como eu não vou ser uma pessoa maledicente nessa situação? Como eu não vou colocar defeito em tudo? Porque vocês já viram pessoas que são convidadas para o casamento? O bolo tá ruim, a noiva é feia, o noivo não tá legal, a comida estava fria, você sempre tendo que reclamar. E por quê? Porque você está sofrendo. Aí chega aquele finalzinho, se você chega no finalzinho do casamento, aí você tira o sapato. Aí você fala, nossa, a festa até que foi boa, né? Mas depois que você tirou o sapato que estava te oprimindo. Isso é a noção de caráter. E aí a proposta do Reich é assim: imagina que você vive dentro de uma roupa apertada que está lá te tensionando, que você vestiu para não sofrer ou para se proteger das agressões que estava recebendo do mundo. Então você vive dentro dessa roupa apertada. Essa roupa apertada condiciona a forma como você vê o mundo. Essa condição de ver o mundo é o seu caráter. Então, tem gente que é entendi. relaxada, que é gente de boas. Aí a pessoa, tipo, bate no carro da pessoa, a pessoa fala, nossa, bateu no carro, será que tá acontecendo? Será que ele tá doente? E tem gente que bate no carro da pessoa, a pessoa fala, você não pensa no que tá fazendo, e sai fazendo escândalo com a outra pessoa. Qual é a ideia? A ideia é assim, eu sempre falo, gente, tenham atenção com as pessoas que batem no carro. E a pessoa pode ser só sem noção. Eu, por exemplo, eu sou Né? sem noção. Eu bato carro. Né? Às vezes eu atravesso na frente da pessoa. Por quê? Porque eu não vi. Ou porque eu não tenho coordenação motora para desviar. Não sei o que estou fazendo com aquele carro. Então, assim, não adianta você me xingar, porque não vai me fazer dirigir melhor. Não, Me e não vai xingar mudar nada, né? Não, não não vai vai mudar mudar nada. nada. Mas o estado interno de tensão que a pessoa tem condiciona a forma como ela vê o mundo. Então, o princípio dos anéis musculares que formam a couraça, que formam o caráter, é essa dinâmica. Uma tensão que você desenvolve em determinado momento da vida, se junta, na medida que você vai crescendo, vai juntando lá com as outras tensões. Isso primeiro forma um estado corporal, e uma forma corporal. O Reich falava Aham. de formas corporais, não tão detalhadamente quanto você faz, Fábio, mas ele tinha uma consideração das formas em relação aos perfis. A gente falou um pouquinho disso nas nossas lives anteriores, sobre os Anteriores. caráteres reichianos, então isso está Aham. bem presente. E junto com essas formas corporais, ele faz associação de um jeito de funcionar na realidade. Então, assim, só para dizer um exemplo, aquela coisa assim, a gente tem um ditado que diz a pessoa tá com o rabo entre as pernas. Quando a pessoa Uhum. tá com o rabo entre as pernas, que nem o cachorrinho, quer dizer que ela tem uma bunda murchinha para dentro. Isso, Quer dizer que ela é ela tá, fininha e afundada ali, quer dizer né? que ela tá com medo. Tá com o rabo Sim, entre as pernas, sim. é ter medo. Então, se a gente encontra uma pessoa com a bundinha lá afundadinha, quer dizer que ela teve medo durante um longo período da vida, ao ponto dos músculos lá, como chama aquele músculo lá? Dos glúteos, O glúteo, não né? se desenvolverem completamente. Perfeito. E aí eu fico vendo, olha só, você falou do músculo do glúteo, né? Imagina, não sei o seu pai, mas eu estou olhando para um monte de pessoas, homens, né, com entre 65 e 70 anos, que usam suspensório porque nem com cinto a calça fica, Né? Fica. né? Bunda já Então é. imagina, a bunda já era. E eu vejo o glúteo como um músculo que me fala das vontades que a pessoa tem, né? Porque quando você vai caminhar, ele que faz esse movimento da perna.
A barriga, né? O abdômen, ele vai levantar a perna aqui, tá? Enquanto o glúteo vai puxar a perna aqui para baixo. Então ele não, veja, ele não tem força para dar esse passo, para fazer essa caminhada. E normalmente ele vai desenvolver a barriguinha, que é para não ter que levantar a perna mesmo, né? A bunda para dentro, a barriga vem para fora, não é isso? É isso, é essa dinâmica da tensão. O Rashi explicava isso justamente como uma coisa aerodinâmica. Então, para você conseguir se manter em pé, se a bunda entrou, aqui tem que ter A um barriga equilíbrio sai, compensatório. Bem exatamente. legal, isso é bem interessante. Bom, eu fico apaixonada todas as vezes que a gente começa a falar de novo, porque pô, isso é tão lógico, isso é tão inteligente e é tão prático para a gente ver isso no dia a dia, né? Então, Não você é? pode observar quando você fica com medo em alguma situação, mesmo que você esteja, sei lá, vendo TV e veja uma cena violenta, tua bunda vai contrair, porque você vai procurar defender os seus órgãos internos. Super normal, biologicamente constituído. Agora, se você Aham. viveu, principalmente no seu período de formação, mas é válido para a vida inteira, esse momento contínuo de medo, de ameaça, de tensão, bundinha para dentro. Se você E não tem aí, medo, a bunda. O que não falta é a bunda, né? abundou. Legal. E Hum. aí, a gente diz assim: de repente, a situação que te causou medo não está mais lá. Mas, como isso é uma linguagem corporal que você desenvolveu, você mantém aquela atenção funcionando. Os processos Uhum. terapêuticos são para você se dar a possibilidade de funcionar de outra maneira. Então, aí a gente vai lá fazer um monte de exercício e massagem para esse músculo conseguir relaxar. E junto Travou. com isso você ter espaço para desenvolver outras formas de funcionamento. Sim, Essa sim. é a dinâmica. E aí eu tenho que falar hoje sobre a couraça oral, não posso me esquecer. Deixa eu ligar o meu carregador. Né? Deveria estar carregando. Quando a primeira couraça, aliás, assim, todas as vezes que a gente fala dentro das terapêuticas haitianas, eu falei disso a semana passada, a gente começa da boca para o restante do corpo. Numa ideia de que a gente desenvolve primeiro aqui, como se fosse um girino, um desses bichinhos tipo peixinho. Primeiro começa Aham. aqui e depois Em desenvolve o movimento. restante do corpo. Então a gente começa pela boca. Aí, os neo-haitianos dizem que a gente não começa pela boca, a gente começa pelos olhos, porque o nosso primeiro contato com o mundo é um contato visual. E só Visual. depois a gente vai lá e gruda no peito da mãe. Eu gosto mais, como você já sabe, Esse negócio dos olhos, né? Eles explicam que você muda de embrião para feto, exatamente quando dentro do desenvolvimento, né, do embrião ali, do feto, você desenvolve a pálpebra. A hora ah, que que vem o legal. olho, porque aí você como indivíduo, você consegue se enxergar, né? É muito legal. Eu acho que essa possibilidade de abrir e fechar, que deve ser genial também, Sim. nossa, Né? bem Aí legal. você passa do embrião para o feto. E o Molina está falando que o próximo marketing é hipnose para lidar com medos e crescer a bunda. Ai, que ótimo. Olha, conheço um monte de gente no Instagram que ia topar, porque afinal de contas a gente precisa. Fácil, viu? Principalmente se for para botar bumbum na nuca, né? Que nem o pessoal fala. Então, a gente precisa, a gente gosta. Eu penso assim, eu penso que beleza é uma expressão direta da perfeição da natureza. E eu acho que a gente, se tiver que fazer algum esforço para alguma coisa, a gente devia se esforçar para ser belo e para expressar o belo. É um ato de gentileza que você faz com as pessoas quando você é bonito. E eu não digo bonito em algum padrão.
Para mim, o bonito é o bonito porque é feliz, porque está vivo, porque está vibrando. É a beleza da sua forma, não é a beleza tipo que te Perfeito. venderam. Não é a beleza da maquiagem. Eu sou um pouco resistente à maquiagem, porque essa coisa de uma camada em cima de você, eu falo, não, mostra quem você é livremente. Também, eu acho que tem dia que a gente gosta de, vamos melhorar e ressaltar esses aspectos, Não, também não gosto. precisa ser todo dia, toda hora. Você pode ser quem você é de verdade na maior parte do tempo, né? Eu Sim, penso assim também. e aprender a gostar disso, né? A gostar de quem você é. Eu acho que as pessoas que estão gostando de si mesmas são muito atraentes. E, enfim, eu Também sou acho. adepta deste perfil de beleza. Nesta linha, se for para, tipo, fazer hipnose, fazer massoterapia, para a gente ficar com a bunda mais durinha e se sentir mais feliz e prestigiar o mundo com a nossa bunda bonita, é isso, Cara, gente. Isso. mas logo você, né? Logo você que tem a bunda mais empinada que eu conheço, né? Isso é a sua Para, opinião, né? eu não acho. Eu acho que dá para melhorar. O Sérgio tá aí? Se o Sérgio tiver, pergunta para ele. Pergunta, ele também olha para a bunda de todo mundo. Tenho certeza disso. Perguntar, o Sérgio está em reuniões intermináveis, ele trabalha Verdade. com TI, esse povo não dorme. Não dorme, não. Por isso que eu saí dessa área. Nossa, você entende então, porque é estranho isso. Eu falo, não é possível. Ele fala, é assim que funciona. Então, mas se você perguntar pro Sérgio da tua bunda, ele vai falar que a tua bunda é empinada, redondinha, pra ciminha ali, coisa mais cuticute. Eu passei quase 2 anos vendo ela, né, de segunda, toda Eu segunda-feira estava ali. aqui dando aula e você olhando para isso, Fábio. Não, eu olhava para tudo, né, e que isso estava no meio do caminho. Aí eu olhava também, Entendi, fez parte do seu cabedal de né, informações. Mas de eu gosto muito leitura. disso, de apreensão de conhecimento, né? Eu gosto muito disso, Fá, porque às vezes no ambiente intelectual as pessoas têm a sensação de que beleza não é importante, que é descartável, que é secundária. E eu não concordo com isso. Eu acho que beleza é importante em todos os aspectos da sua vida, inclusive na sua formação intelectual. O que a gente sempre tem são as medidas. Não significa eu ser Uhum. escrava de um padrão, significa eu amar e cuidar quem eu sou e expressar aquela beleza que me é própria. Então, é claro que a gente não gosta da futilidade, mas com certeza nós gostamos da profundidade do belo que se expressa em pessoas vivas, em homens e mulheres que de alguma forma nos presenteiam com o cuidado que tiveram consigo mesmos, né? Então, Eu gosto tô muito. vendo aqui os comentários, tá muito engraçado, porque, olha as revelações, né? Como se eu nunca tivesse olhado para a bunda de ninguém. O Molina sabe, eu já apertei a bunda dele, tem um monte de gente aqui que eu já fui lá e dei um fonfon na bunda ali, né? Veja, a Patrícia, minha esposa, está assistindo a live, ela veio me trazer um chazinho que ela fez agora, né? Ela tá ouvindo tudo isso também, e a bunda dela eu aperto praticamente todo dia, né? Só para ter certeza como é que é, né? Então, o pessoal está falando, nossa, olha quanta revelação, ele está te cantando. Eu sou assim, entenda, eu sou desse jeito, né? A, a esposa do Molina falando aqui que eu canto bonito também, né? A esposa do Molina, né? Tá todo mundo aqui, né? Me conhecem, eu sou assim, A gente está em né? casa, né? Isso é Não gostoso. é? Isso é muito Então, gostoso. você ser quem você é, libera umas coraças, não libera não, Débora? Fala a verdade. Sim, porque na noção Rashiana, o que aconteceu com a gente é que a gente vai se prendendo para se adaptar ao ambiente. E o convite dele é que, na medida em que nós amadurecemos, ou seja, que não somos dependentes de outras pessoas para suprir a nossa alimentação, que não dependemos de outra pessoa para aprender a ver o mundo, a gente se julgue pelos próprios referenciais. E aí, aquela atenção que eu desenvolvi para sobreviver a você, as possibilidades de agressão que vinham de você, eu não preciso ter, porque estou centrada na minha autopercepção, na minha confiança e na força do meu corpo.
que não é mais nem menos, mas é a força do meu corpo. Tem Uhum. uma prática haitiana antiga que veio para o Brasil. Aliás, assim, a prática haitiana é uma prática de exercício. E uma das maneiras que ela se estabeleceu aqui no Brasil foi através da capoeira. Tem uma capoeira de Que legal. Angola, que é uma capoeira que é praticada bem lentamente, como uma dança. E é parecido com o Lian Con, Tá. nessa ideia de que com movimentos lentos você precisa desenvolver força. E não é necessariamente uma força que vai se expressar em isso. E aí tem aquelas, assim, um monte de posições e exercícios, não é? Essa Tem, parte do... tem. E aí, nessa proposta, o músculo ele não vai ser um músculo aparente. Isso, eu me lembro desses exercícios. Mas vai ser um músculo forte. E eu gosto da capoeira por diversos aspectos, enfim, um dia a gente fala sobre isso. Mas eu gosto principalmente porque a capoeira não é uma arte de lutar. Capoeira é uma arte de fugir. Né? Que é aquilo que a gente pode aprender quando a gente cresce. Eu não preciso ficar enfrentando todas as batalhas. Eu não preciso ficar discutindo com você. Eu não preciso ficar dando murro em ponta de faca. Vai Perfeito. me doer, vai me machucar, vou embora. E sou É forte o isso. suficiente para ir embora. E Sou eu livre o falo, suficiente no meu espaço social para ir embora. eu falo para as pessoas, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, você vai deixar uma te encher o saco e vai insistir para que essa uma fique na tua vida? Se ela está te enchendo o saco, está te fazendo mal, cara, procura outra, né? Procura outra pessoa. E mexe. Olha a Patrícia falando, o Fábio canta e a Débora encanta, dupla perfeita. Olha, Ai, que linda, minha Paty. esposa, olha Um lá, beijo. não é? Ela tá rindo lá na sala que eu tô vindo daqui. Então, cara, eu acho muito legal. Eu estava vendo alguns movimentos desse do Ticum, por isso que eu peguei o livro rapidinho, né? Porque eu estou trabalhando algumas coisas em mim, em exercícios aqui, aproveitando a pandemia em casa, né? Aproveitando a pandemia em casa. E o que daria para fazer? A gente comentou outro dia sobre aquele olhar para o nariz e olhar para frente, né? É um exercício. Ele libera essa couraça aqui do olho? A ideia é que tem uma tensão e aí a tensão precisa ser desfeita com movimento. Então tem esse exercício de olhar para a ponta do nariz e olhar para um ponto longe de você, geralmente 2 ou 3 metros, já é o suficiente para aumentar a sua acuidade. Uma coisa muito importante é piscar. Então a gente não esquecer de piscar, porque quanto Uhum. mais, por exemplo, o medo paralisa as suas pálpebras, você fica assim. A raiva fecha os seus olhos, fica condicionado assim. Então, esse movimento acaba gerando liberdade. O Reich faz um comentário que eu gosto muito, ele diz assim, as crianças sabem como se livrar das couraças, porque quando elas estão tensas, elas fazem caretas. Elas Né? ficam lá fazendo careta com tudo que está incomodando para sair aquela tensão que está se estabelecendo no rosto. E aí o que a gente pede para as pessoas, se elas tiverem disposição e coragem, faz careta, Faz movimenta o seu rosto. careta. O rosto não é uma estrutura, porque às vezes as pessoas dizem assim, não pode mexer que vai aparecer ruga. Não, é o contrário. Se É o você não contrário, se você. mexer, é que vai aparecer ruga. É aquela coisa do tonificar. Você vai para a academia para tonificar o músculo, certo? Se você mexe a musculatura do rosto, aí você está tonificando o músculo. Se você tonifica, ele não fica flácido, ele não cai. Você não vai ter bochechinha de bulldog caidinha ali, né? Exatamente, exatamente. É isso, né? E aí tem aquelas técnicas, hoje em dia a gente tem as fonoaudiólogas que são muito aptas para desenvolver tanto a musculatura externa quanto a interna, Aham. movimento da língua, movimento das fáscias que seguram os dentes, tudo isso é musculatura e tudo isso pode ser movimentado. A ideia haitiana é que esses movimentos sejam acompanhados de uma emoção.
Então, quando ele propõe exercícios que de alguma forma dinamizam a sua emoção. Ou porque você vai falar alguma coisa que vai trazer uma emoção à tona, ou porque você vai fazer um gesto que é um gesto muito significativo, que vai aflorar uma emoção. A ideia é que o movimento seja acompanhado de respiração e de algum conteúdo emocional, porque senão vira Uhum. uma ginástica vazia. O Reich, ele não gosta de um gesto sem significado. O gesto tem Isso é o lance de significado. você sentir com o corpo, né? Não é coisa do racional. Você não vai trazer isso para o racional na mente. É o sentir no corpo. Se você não sentir com o corpo, você não aprende, né? É o que você estava acabando de falar, que quando os dois professores têm uma empatia muito boa, um gosta do outro, então o aprendizado fica melhor, né? Por quê? Porque você está sentindo. E aí você Isso. consegue trazer, você consegue introjetar isso ao invés de decorar aquela coisa toda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente tem a couraça aqui do olho. Quando é que ela é formada? Quando é que ela é acessada? Por que que ela dá pau? O que pega? A gente acredita que isso acontece nos primeiros meses de vida em função da relação da mãe com a amamentação. Então, a ideia é o seguinte: a forma como a mãe amamentou, como ela conseguiu colocar o peito mesmo na boca da criança, o Uhum, uhum, espaço que ela deu para a criança olhar para o bico do peito e olhar para ela, vão criando condição para não couraça. aham, Então, o primeiro, o visual, está relacionado com a criança ter possibilidade de olhar para o bico do peito, olhar para o rosto da mãe e, mais tarde, olhar para o ambiente. Então, geralmente, o aham. bebê que está mamando, ele faz o movimento de olha para o bico do peito, olha para o rosto da mãe. Olha para o bico do peito, olha para o rosto da mãe. Este E é o foco, movimento, né? É o foco. É a hora que eu foco o bico do peito, eu vou focar a ponta do nariz, eu vou focar minha mãe, que está lá uns 40 centímetros de distância, o olho da mãe ali, que né? para um bebê é uma distância imensa. Aí a Sim. ideia é que nesse movimento ele está exercitando a musculatura que vai possibilitar desenvolvimento da acuidade visual. E que Então, tem tudo a ver com isso aqui, né? No geral, é isso aqui. Quando você está com dor na vista, a dor não é só na vista, né? Ela vem, é uma coisa mais profunda, ela vem aqui para dentro, né? exatamente, exatamente, essa é a lógica haitiana. E aí ele vai considerar que qualquer impedimento que tenha nessa situação, tipo um pano em cima da cabeça da criança, tipo uma mãe que não dá o rosto para a criança, ou seja, a mãe está com a criança aqui no peito e ela tá para lá, para lá, para lá, para lá, e ela não dá o olhar que vai conectar a criança consigo mesma e com ela, tudo isso vai levando a uma sensação para a criança de desconexão que vai se refletir tanto em problemas visuais que não necessariamente vão aparecer imediatamente, eles podem aparecer no decorrer da vida. A ideia é esse momento cria uma tendência e alguns outros fatores vão consolidar essa tendência ou negá-la. Perfeito. Aí perguntaram aqui, e a criança e os bebês que não mamaram? Na verdade, todo bebê mamou. Se ele não mamou no bico da mãe, ele mamou na mamadeira do pai. E a troca de olhar é a mesma. Você vai lá, põe a criança no colo aqui, põe a mamadeira e tá ali, tá tudo certo, né? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Se não tivesse recebido alimento de alguma forma, estaria morto. Então, Perfeito. recebeu. Ah, eu Aí a fui gente tem abandonado. Foi abandonado nada. Se você fosse abandonado, você estava morto. Bebê abandonado não sobrevive. É alguém isso. cuidou. É isso aí, É né? isso. É isso. É isso. E aí, assim, a gente tem os ideais. Então, o ideal é ficar mais perto da natureza possível. Então, alegar o peito. Mas nós, seres humanos, somos extremamente adaptáveis. Então, não tem peito, tem mamadeira, tem copinho, tem uma série de coisas. E aí, o que ganha muita importância para a gente é a presença afetiva que está fazendo isso. Perfeito. Porque é isso que fica registrado na estrutura, inclusive muscular, segundo Reich.
Então, não deu o peito, mas deu uma mamadeira com carinho e atenção, tá feito. Existe a troca de olhar ali, porque eu não vou olhar para o peito, mas eu vou olhar para a ponta do nariz, porque o bico da mamadeira está entrando na boca, que é logo embaixo. Então, e tem a troca do olhar, acabou, né? Está resolvido. Aí é a qualidade de presença, né? Sim, sim. É a Que a gente qualidade de chama isso presença. de qualidade afetiva. Então, uma Uhum. pessoa que é extremamente amorosa, ela impressiona o nosso corpo e os nossos sentidos. Impressiona mesmo, de causa impressão. O jeito que ela toca, o jeito que ela olha, o jeito que ela segura, vai transmitir para o bebê segurança e cuidado. Mesmo que isso não esteja sendo feito em condições ideais. Hoje eu vejo, por exemplo, as mulheres têm uma preocupação, as mulheres de classe média e alta têm uma preocupação com a estética, o quarto do bebê, as roupinhas do bebê, os enfeites. Isso é Uhum. legal quando é representante de um cuidado, quando é representante de um desejo. O bebê não precisa disso. O bebê precisa Perfeito. de uma mãe que queira cuidar da vida dele. E não deixar as coisas penduradas em cima dele para ele ficar olhando ali, né? Exatamente. Porque aí dá a sensação de abandono. Eu tenho tudo isso, mas eu não tenho nada, né? Que é o que me importa. Veja, é outra coisa que eu acho interessantíssima. As crianças nascem, aí os pais colocam para dormir. Quando alguém faz qualquer barulhinho, a criança está dormindo, não pode. Cara, ela saiu de dentro de uma barriga. Você já botou a orelha na barriga de alguém para ver quanto barulho não faz lá dentro, né? Aí você leva ela para uma balada que você não tem como falar que não vai, ela dorme, ela capota, ela tem o melhor sono desde que ela nasceu. Aí você olha e fala, cara, em casa ela não dorme. Põe barulho do lado dela. Põe barulho do lado, ela vai capotar, porque ela está acostumada com isso. Imagina, o não barulho é a morte, né? Deve É ser a um morte. pânico. Imagina. É muito engraçado isso, eu acho um sarro. A Ana dormia bem, porque sempre tinha uma musiquinha tocando, e a gente adestrou dentro da barriga da Patrícia, né? Eu punha sempre a mesma música, sempre o mesmo CD para tocar, enquanto a Patrícia estava grávida, acho que dos 6 meses até ela nascer, todos os dias. Ela veio para casa a primeira vez, eu coloquei a musiquinha, ela estava em cima da cama, ela fez assim, para ouvir, né? Deu aquela levantadinha assim. Acabou, identificou no dia que ela chegou em casa, né? Ali eu falei, puta, deu certo, maravilha. Eles são seres muito inteligentes. E é isso, Fábio. Nos últimos tempos, a gente tem tido medo de educar os nossos filhos e não entende que eles são fruto justamente dessa convivência conosco. Eles não precisam corresponder a nenhum ideal. Se a sua casa é barulhenta, seu filho vai se adaptar. Se a sua casa é mais Sim, silenciosa, ele vai se adaptar. É seu. Foi você que fez, você participa daquela realidade. A gente fica com muito medo de errar e acaba buscando referências de pessoas que podem ser ótimas. Os especialistas sempre têm alguma coisa interessante para nos dizer, mas o que eles dizem deve ser acrescentado ao que nós sentimos. uhum, Então, você disse, eu falo, nossa, isso faz sentido para mim, vou aplicar. Isso daqui não faz sentido para mim, então não me serve. Pode ser perfeito, verdade, é uma verdade científica, mas a verdade científica é para aquele grupo onde aquilo foi experimentado, não necessariamente é para mim. perfeito, perfeito. Afinal de contas, a gente tem situações que a gente nem consegue imaginar no mundo inteiro, né? Exatamente. Em todo lugar tem um ser humaninho se desenvolvendo, crescendo, se adaptando. Então, tem possibilidades aí mais amplas do que a gente consegue ver no Infinitas, nosso cotidiano. é isso aí. Dan, nós temos 10 minutinhos. O Dez que mais minutos, bastante tempo. Deixa eu ver. que Então, a eu gente pode falei falar? da formação da couraça, aí eu disse assim, desse anel visual, chama anel visual. Às vezes as pessoas chamam também de anel ocular. Tem a Uhum, ver com o processo de amamentação e tem a ver com esse processo de relação afetiva com a mãe nessas medidas que a gente deu. E aí, nesse ponto, eu acho muito importante a gente pensar assim: às vezes, a gente culpabiliza muito as mães, porque a gente diz.
Ai, mas ela não conseguiu fazer isso, a minha mãe não podia fazer isso. Gente, pensa lá, a minha mãe é vinda do interior do Nordeste. Ela podia ficar com o peito à mostra me dando de mamar? Não podia, não era decente. Ela fez o que ela podia fazer. Agora que eu Uhum. sou grandinha, eu vou lá e me resolvo com as ferramentas que eu tenho. A gente tem que entender que os nossos pais também são frutos de uma conjuntura histórica, social, política, que eles estavam fazendo o que eles podiam fazer. Agora que você pensa que pode fazer diferente, vai lá e faz diferente. Eu gosto muito de também ressaltar que a mãe consegue ser uma boa mãe quando ela, uma mãe cuidadosa, quando ela tem um pai, uma figura paterna cuidando dela. Porque principalmente quando Divide, o né? bebê é muito pequenininho, a mulher precisa de gente em torno dela. Se tiver Perfeito. isso, ela não consegue fazer essa conexão afetiva com o bebê porque ela está preocupada em sobreviver. É normal. Então, antes da gente criticar o comportamento de algumas mães, a gente precisa olhar em torno para ver se elas têm uma estrutura social, familiar, afetiva que dá referência para ela, segurança para ela poder se dedicar ao bebê. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante é assim: hoje em dia, a gente tem essa noção de funcionamento muscular. Então, vocês vão encontrar por aí diversos exercícios, exercício mesmo, exercício físico, exercício muscular para desenvolver a visão. Vai funcionar? Vai funcionar. Se você fizer com um cuidado, quando os profissionais são responsáveis, vai funcionar. O que Uhum. você precisa ter na sua mente, e se o profissional não souber disso, você pode informá-lo. Tem um quesito emocional aí. Então, às vezes, quando você está lá fazendo um exercício de olhar para a pontinha do seu nariz e olhar longe, olhar para a pontinha do seu nariz e olhar longe, vai te dar uma vontade de chorar. Pai, chora. Uhum. Não precisa ter significado aquela hora. Só chora. Pode ser que quando você esteja lá falando, fazendo uma massagem na sua celulitezinha para ver se ela some, te aparece uma sensação de raiva, assim, que você não sabe de onde vem. O que você faz? Pega uma toalha e morde, dá um soco na maca, fala, eu preciso me expressar. Não repara, não. Dê espaço para que esses movimentos sejam acompanhados de Para que ele sensação. saia, né? Porque senão a gente vai fazer ginástica. E ginástica sem conteúdo emocional não funciona. Se vocês acompanham a gente nas nossas lives, vocês já me ouviram na minha história o ano passado que eu queria ficar musculosa. Aí eu fui lá, fiz ginástica, um personal trainer, gente. Aí eu fiz ginástica. Aí eu tomava os pozinhos que a nutricionista mandou eu tomar, eu tomava. Aí comia. Aí tinha que comer proteína. Eu não gosto de comer carne. Aí tinha que comer. Tudo para quê? Para ficar musculosa. Funcionou? Não funcionou. Por quê? Aí fui conversar com o Fábio. Eu reclamei isso com a humanidade. Aí quando chegou na minha parte de reclamar com o Fábio, ele começou a me fazer um monte de pergunta. Que em última instância era assim, mas você quer mudar? Teve uma vez que ele me perguntou assim, mas você está satisfeita consigo mesmo? Eu falei, claro que eu estou satisfeita comigo mesmo, eu sou ótima. Então, para que você vai mudar? Eu falei, que droga, mas eu queria um músculo. E ele me fez entender que se não tivesse um conteúdo emocional na minha musculação, não ia aparecer músculo. Então, é disso que a gente está falando. Precisa ter alguma coisa que te motive na raiz dessa palavra, sabe? Uma emoção que te mova. Uhum. Se É não isso, tiver isso, não tem modificação. é isso. Se você não tem a necessidade, para que fazer, né? Eu vou gastar energia de graça ali. Se, se, se me falta, eu vou atrás, eu consigo. Porque me falta, a hora que eu consigo, que a coisa começa a se modificar, vem a satisfação, e isso te deixa feliz, o fato de você se sentir bem faz aquilo se repetir e você consegue aquilo que você quer. Perfeito. Agora, se você faz, você se cansa, aí você, puta, isso dá um trabalho, isso enche o saco, né? Mas eu vou fazer para conseguir. Você não quer, você está falando que é dor, aquilo é ruim, você não quer. Por que que você vai fazer?
É Tem, masoquista agora? Tá bom, tem se é um masoquista, quadrinho, beleza. Rolou. tem um quadrinho na internet que eu amo, que ele fala assim, ah, eu fiquei tão triste quando eu descobri que para ficar musculoso a gente tinha que malhar. Ah, então me representa, me reflete. E Né? realmente eu entendi a estrutura emocional por detrás da minha não modificação. E eu falei, nossa, muito coerente com tudo que eu conheço, porque é disso que se trata. Então, eu gosto que a gente faça coisas significativas, porque às vezes nessa sociedade que a gente tem, que é de aparência, a gente quer grandes transformações para a gente poder exibir. Mas para isso tem Photoshop, gente. Faz aí qualquer coisa e dá um jeito. Agora, para Não é? causar uma modificação estrutural em você, faz aquilo que te é significativo, envolve a sua emoção no processo. E é Aquilo que muito te causa importante. pulsão do tesão, né? Aquilo que te dá tesão. Você tem que ter pulsão de vida para poder modificar. Senão, não adianta. Tem que ter emoção. E a ideia também, gente, é que nesses movimentos de ginástica, de massagem, de cuidados corporais, a gente tenha espaço para expressar emoção, porque meu, você está mexendo no meu corpo. Você está me cutucando, tem que sair alguma emoção. O registro haitiano é o inconsciente, é o corpo. Então, No quando você corpo. está mexendo no meu corpo, você está me chamando, me mexendo no mais íntimo de mim. Você está mexendo no meu sagrado, você está mexendo onde eu guardo o depositário de tudo que eu sou. Claro, Perfeito. faça isso com respeito, com cuidado, mas me dê espaço para eu me expressar, para eu colocar para fora aquilo que está vindo na medida em que você me toca. Isso é Aham. importante. Porque aí a gente Muito. vai na clínica de massagem, a mulher não deixa nem a gente gritar, fala, nossa, mas como você é escandaloso, né? Poxa vida, tava Me, doendo. me deixa, né? Me Me deixa deixa. e continua, que eu tô pagando, porra. Exatamente. Então, realmente nós temos que desenvolver essa formação para esteticistas para que a gente tenha mais profissionais para recomendar nessa linha de trabalho que é tão rica, que Com é tão certeza. importante para Vamos mim. chamar o Pedrão e vamos desenvolver esse negócio, né? Combinadíssimo. A parte haitiana, a parte toda estrutural para a mente, né? A gente enfia umas posições, né? Orientais. Umas práticas Perguntaram, diárias. perguntaram que livro é esse. Isso aqui é uma apostila do curso de quiropraxia. É a apostila do curso de quiropraxia que eu fiz há uns 15 anos atrás. Na aula, tinha aula de anatomia, tudo bonitinho, e durante a aula a gente parava um tempo para praticar essas posições para a gente poder trabalhar a nossa coluna. Para a nossa coluna nunca dá problema, Ah, que né? lindo. E como eu tô com dorzinha na coluna, eu peguei isso aqui para fazer de novo. Muito bem. Voltando às raízes Né? para se curar. Voltando Muito às bem. raízes. Estou dando aula agora, né? Essa semana e a semana que vem é curso direto. Então são 3 horas de manhã, 3 horas à noite, sentado nessa cadeirinha aqui, né? Não sei por que começou a doer a coluna. Não é normal, mas tá tudo certo, Consigo né? imaginar. Vai passar, vai passar, né? E é isso, Dé. A gente tem um minutinho. Começou a contar aqui, né? De novo, muito obrigado por você estar aqui, por você dividir tudo isso com a gente, porque sempre é divertido, é sempre gostoso, né? E o pessoal adora aqui. É que você não lê os comentários, você só fala. Mas o pessoal está falando aqui que você tinha que fazer um curso para fisioterapeutas, né? Curso para fisioterapeuta, você envolve muita emoção no processo, o pessoal repetindo as frases que você fala, né, e colocando assim como algo muito. Porque é bonito, né? Você traz de dentro, então é muito legal, é muito legal. Então, obrigado, obrigado a todos vocês que estiveram aí, né? Teve gente pra caramba aqui hoje. Um monte de gente está fazendo aula, que hoje não teve aula, então eles vieram aqui para assistir. Ai, que... Aí eu Gente, fiz de segunda a quinta.
Fala. Muito obrigada pela você sempre, esse espaço que você me dá, é um espaço incrível para mim. Eu estou me sentindo prestigiada realmente. E vocês todos que estão aí, muito obrigada. Não faria sentido eu falar se vocês não tivessem disposição para me ouvir. Isso é muito bonito. Eu realmente tenho muita gratidão por isso. Então é isso aí, gente. E semana que vem a gente vai falar de qual coraça, Dé? Oral. A oral. A oral vai ser bem legal, porque vamos falar dos nossos prazeres orais, todos eles. Ai, delícia, gente. Toda vez que você fala de prazer oral, minha mente vai longe, né? Quase de um monte de gente aqui também, mas tem a ver, tudo tem a ver, é isso aí. Tudo tem a ver. Gente, obrigado mais uma vez, Dé. Beijo, tá acabando. Tchau. Tchau.